Eu peço que vocês abram a palavra juntamente aqui comigo em Salmo 90, versículo 12. Acende a luz para mim, por favor, se possível. Obrigado. Isso, obrigado. Salmo 90. Nós vamos ler o versículo 12 somente. E, na verdade, o tema dessa breve reflexão é administrando o tempo segundo a Bíblia. Administrando o tempo segundo a Bíblia. E é um tema bem pessoal para mim hoje. Eu estou passando uma fase aí de tentar organizar melhor o tempo, né? Reconheço aqui, confesso aos irmãos. E a palavra tem a nos dizer sobre isso, né? Eu vou fazer um apanhado geral, digamos assim, sobre o que a palavra fala a respeito disso. E eu separei apenas alguns textos. Na palavra tem muito mais, mas nós vamos ler aqui alguns textos a respeito disso, então, sobre... deixa eu voltar aqui. Administrar o tempo segundo a Bíblia. E o Salmo 90, versículo 12, ele diz o seguinte, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra ela está aqui diante de nós, e nós cremos que, como já temos orado, Senhor, ao longo das semanas em que estamos aqui, nós cremos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história, para tratar conosco a respeito de coisas que o Senhor quer, que o Senhor tem no teu coração. E nós agradecemos ao Senhor por isso, porque isso é prova do cuidado do Senhor sobre nós. E nós cremos que a tua palavra ela tem resposta para todas as nossas perguntas. Ela vem ao encontro de todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades, Senhor. Inclusive muitas dessas, as quais nós às vezes não damos muita importância, Senhor. Mas em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor ministre a cada um de nós, pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, age por meio desta palavra e ministra a cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine nesta manhã, que o Senhor nos fale nesta manhã sobre o que precisamos fazer, ou então sobre o que precisamos deixar de fazer, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, porque cada um de nós, teus servos, te ouvimos. E me ajuda nessa hora, Senhor, a comunicar a tua palavra. Eu de mim mesmo sou limitado, Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas eu me apoio nessa hora no Senhor, na capacitação que vem do alto, Senhor, pedindo que o Senhor me ajude, que o Senhor me inspire, que o Senhor me capacite a falar, Senhor, que o Senhor me capacite a organizar o meu raciocínio de forma a expor essa palavra para glorificar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Administrando o tempo segundo a Bíblia. Como eu falei, eu vou fazer um apanhado geral, isso, né? Breve, né? Sobre o que a palavra fala a respeito desse tema. E esse Salmo 90, se você está com a tua Bíblia aí, talvez ela diga ali no título, né? A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, né? O quanto o homem é temporário. E diz assim, oração de Moisés, homem de Deus. Então, o autor deste salmo é Moisés, profeta, né? Um grande profeta. E ele então vai glorificando a Deus ali com as suas palavras, e ele ora de repente estas palavras que nós lemos no versículo 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em suma, eu entendo que o que ele está falando aqui é que o Senhor nos ajude a avaliar corretamente o tempo que nós temos, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, nos ajude a avaliar corretamente o tempo que nós temos, né? E aí ele continua, né? Para que alcancemos coração sábio, para usarmos esse tempo de forma sabiamente, de forma sábia, de forma coerente, né? Então eu entendo que
assim, a mensagem central do que ele quer dizer é basicamente essa. Mas eu quero fazer aqui rapidamente uma enquete, ao vivo aqui, uma breve pesquisa. E se você, pelo menos, são 3 perguntas, pelo menos aquelas que for resposta, você, se identificar, você ergue a sua mão, por favor. Quem aqui já se sentiu como se as tarefas quisessem te engolir? Ok. Eu não vou fazer a estatística não, mas já deu para ter uma ideia. Quem aqui já desejou que o dia tivesse mais horas? Última. Ó lá, hein? Agora, vamos ver, ó. Quem aqui, quando encontrou alguém em alguma conversa, em alguma situação, já falou para essa pessoa que estava... Essa é clássica, né? A gente gosta dessa palavra, correria. Nossa, irmão, tô na correria, rapaz do céu, tem que ir tal lugar, tem que fazer tal coisa, semana tal, correria aqui, meu Deus do céu. Correria é a palavra da vez, né? Já faz tempo, né? E aí, quando a gente se depara com essa realidade, né? Pelo menos não sou só eu sozinho, né? Tem mais pessoas que me acompanham nessa realidade. Mas será que quando a gente responde sim a essas perguntas, né? E a gente, de fato, chega a ser até hilário mesmo em algumas situações. Mas será que quando a gente responde sim a essas perguntas da correria, que a gente quer mais horas no dia, que a gente sente como as coisas fossem engolir a gente, será que quando a gente afirma isso, a gente está praticando Salmo 90:12? Eu e você? Será que nós estamos pedindo a Deus que nos ensine a contar os nossos dias? Ou se nós já estamos contando os nossos dias para alcançarmos um coração sábio? Será que quando a gente vive nessa correria louca da cidade e tudo mais, das tarefas, do resolver coisas, será que a gente está contando os nossos dias de forma a alcançar um coração sábio? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? De mim, de você. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Romanos 11, verso 36. Romanos 11, 36, um texto bem conhecido da palavra. Romanos 11, 36. E esse texto está projetado ali também, né? Mas esse texto fala o seguinte, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, é um fato, eu já falei sobre esse texto aqui em outras ocasiões, né? É um fato que, quando ele fala aqui, porque dele, vamos pegar por partes, né? Porque dele são todas as coisas. As coisas pertencem ao Senhor, todas as coisas pertencem a Ele, todas as coisas vêm dele. Ele é a fonte de todas as coisas, certo? Muito bem. Então, é correto dizer que o nosso tempo vem dele. Ele nos concede. Se todas as coisas são por meio, aliás, todas as coisas são dele, vem dele, o nosso tempo é ele quem nos dá também. Certo? Muito bem. Porque por meio dele, vamos pegar outra parte do versículo ali, né? Por ele, né? Ou por meio dele. Por ele são todas as coisas. Então é por meio dele que nós podemos administrar o nosso tempo, que ele nos dá, que vem dele, né? É por meio dele, não tem outra maneira. E a última parte ali, né? Porque para ele são todas as coisas, né? A última parte do versículo ali. Para ele são todas as coisas. Então, o nosso tempo precisa ser para ele, administrado para ele, para glorificar a ele, a Deus, porque ele completa o versículo inclusive. A ele, pois, a glória eternamente. Se o nosso tempo vem dele, se nós administramos o tempo por meio dele, sendo essa a maneira correta, e o tempo precisa ser para a glória dele, pronto, a mensagem está clara, né?
Precisa ser para Ele o que a gente faz, a forma como a gente administra os nossos horários, o nosso tempo. Estão entendendo? É profundo, não aparenta. Às vezes a gente acha que é gestão de tempo. Eu vou resolver isso contratando um coach, assistindo lá no YouTube, ou fulano de tal, que ensina como gerir o tempo, né? Mas é um assunto espiritual. É um assunto espiritual. A gestão do tempo, a administração do tempo para a gente glorificar Deus com ele, né? E Eclesiastes 3, ele é um tratado ali sobre o tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, abre lá comigo também, por favor. Me acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Eclesiastes capítulo 3, nós não vamos ler todo este trecho, mas apenas dar uma breve pincelada ali. Eclesiastes capítulo 3, na minha Bíblia aqui, o título é Tempo para Tudo, né? E ele, claro, ele faz como eu falei, é um tratado ali, ele elenca ali que, de fato, todas as coisas têm o seu tempo, né? Ele fala isso no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem uma época certa para acontecer, né? Que é o que a gente chama do Kairos, né? O tempo de Deus. Tem o Cronos, que é o tempo cronológico, o nosso tempo de medição, dias, meses, anos, né? Enfim. E o Kairos, que são as estações adequadas para que as coisas aconteçam. E aqui ele fala deste tempo, tudo tem um tempo determinado. Todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. E ele fala justamente ali, versículo 2, é o que eu ia pedir mesmo, né? Ele inicia falando que há tempo de... É isso, tá certo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? Irmãos, é possível a gente saber quando alguém vai nascer, né? Quando a mulher engravida e tal. Talvez, e aí, né, a gente passou por uma gestação há relativamente pouco tempo, né? Mas e aí os irmãos bem sabem, vai se fazendo os exames, e aí vai se colocando as previsões, né? É para tal data, é para tal data, pode adiantar, pode passar um pouquinho, né? Enfim, mas consegue-se ter uma boa noção de quando a criança vai nascer, certo? O Felipe, eu lembro que adiantou do primeiro prazo até o dia que ele nasceu foram 4 dias, adiantou bem pouquinho, né? 4 dias, era para o dia 10 de abril a previsão, daí nasceu no dia 6. A Aninha eu não lembro. Faz menos tempo, mas eu não lembro. Foi alguma coisa assim também. Mas o fato é que a gente consegue calcular quando alguém vai nascer, mas a gente não sabe quando alguém vai morrer. Que coisa, né? A gente não sabe quando alguém vai morrer, mas há tempo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, mas a gente não sabe quando cada um de nós vai morrer. Que coisa curiosa, né? E caso a gente soubesse, penso eu, né? Caso a gente soubesse quando a gente fosse morrer, eu acho que a gente ia viver de uma maneira completamente diferente do que a gente vive, né? Se eu soubesse que, vamos lá, eu vou morrer com 50 anos, vamos supor, né? Eu ia viver a vida de uma maneira muito diferente. Cada um de nós faria isso certamente, sabendo quando iria partir para de volta dos braços do Pai. A gente ia administrar o nosso tempo de uma forma muito diferente. Mas o que nós sabemos, apesar de não termos essa informação de quando cada um vai, a gente pode ver ali no Salmo 90 mesmo, nós lemos ali, né? Só que nós lemos o versículo 12. Leia comigo o versículo 10, por favor. Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Isso lembrando que foi escrito por Moisés, né? Moisés, ele viveu até os 120 anos. E a palavra fala no finalzinho lá de Deuteronômio que ele, quando morreu, ele ainda enxergava bem e tinha boa saúde, né? Então o Senhor fez com que ele tivesse um vigor para chegar até os seus 120 anos, né? A minha bisavó faleceu em 2021, né? A avó Noêmia.
ela chegou até o 102. 102. Só inverteu ali os dois últimos, né? Com Moisés. 120 e 102. Ela chegou até o 102. Mas ela já estava cansadinha, né? Tadinha. 102 anos. Um século, né? Só que a palavra fala aqui, Moisés que viveu até os seus 120, ele fala aqui nessa palavra que os dias que o Senhor estabeleceu são 70 anos. Alguns pelo seu vigor eles vão a 80, alguns vão a mais. A minha avózinha lá, minha bisa, foi a 102. Mas o que passa disso é canseira e enfado. A gente está com a avó da Márcia e da Gi, né, lá em Maringá, lá no hospital. Está com 91, né? 91. A Valurde, acho que é 92, assim, por aí. Ela está, né, numa situação grave. Peço que os irmãos orem por ela, a avó Lourdes. Mas ela está sofrendo, tadinha. Ela está resistindo até os seus 91, 2 lá, mas ela está sofrendo. A família está sofrendo. Então é o que ele fala aqui, que alguns pela sua robustez, pela sua força, pelo seu vigor, chegam a 80 ou a mais. Mas às vezes o que passa disso é canseiro e enfado. E essa questão de não saber quando cada um de nós vai, eu não sei quantos escutaram já, ouviram falar, conhecem. Tem uma moça do YouTube, né? Ela trabalha com o YouTube. O nome dela é Isabel Veloso. Conhece, né? Essa moça, ontem ela fez 18 anos. E há 3 anos... 3, 4 anos ela já vem lutando contra um câncer, linfoma de Hodgkin. E essa moça, alguns meses atrás, ela recebeu um diagnóstico de que não tem o que fazer, e o médico deu 6 meses para ela, com 17 anos até então. E eu vi uma entrevista dela e tudo mais. Ela falou assim: olha, se eu tenho mais 6 meses, eu vou tentar realizar o máximo de sonhos possível que eu conseguir. Ela é uma menina que começou a namorar no ano passado, se casou há cerca de quase um mês atrás, se casou com um namorado de meses não a abandonou, né? Se casaram, enfim. E ela vai falando ali, isso é uma lição de vida, porque ela vai falando sobre essa questão de prioridades, sobre essa questão de dar valor ao que realmente precisa ser dado valor. E cai direto no que a gente está pensando aqui de administrar o tempo. Essa menina com 18 anos, acabou de fazer ontem, né? Saiu a notícia que ela fez ontem, 18 anos. Essa menina, eu creio que ela sabe muito melhor do que muitos de nós Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Porque ela entendeu, e aqui eu só falo, é só por exemplo, ela entendeu o que está acontecendo, ela entendeu, o Senhor pode fazer um milagre, mas ela entendeu que o tempo dela está chegando. E ela conseguiu refazer as prioridades, ela conseguiu estar administrando o tempo dela de forma a aproveitar isso. E nós? E nós? E aí talvez a gente pode se perguntar, o que a gente está fazendo da nossa vida? O que a gente está fazendo da nossa vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Se a gente pegar o texto aqui de Salmo 90, 10, onde Moisés fala, os dias da nossa vida são 70 anos, né? E alguns chegam a 80 e tudo mais, como a gente já leu. Eu sou um dos mais jovens aqui, né? Da igreja de uma forma geral, né? Da faixa adulta, mas eu estou com 33 anos. Acabei de fazer 33 anos. Se a gente tomar isso por verdade, que está na palavra, conforme Moisés escreve, eu estou então chegando na metade da minha vida. 35 anos, né? Metade 70. E eu estou, por favor, eu sei que tem muitos irmãos idosos aqui, eu vi que já teve um burburinho, por favor, o Senhor é quem sabe dos nossos dias. O Senhor, não estou querendo dizer nada, que o Senhor é quem sabe. Às vezes um jovem pode ir antes do idoso, não sei, né? Mas a lição é essa, para a gente entender e contar os nossos dias. Não ficar esperando até o final para aprender a contar de maneira sábia. Mas então, se eu já estou chegando na metade, que é a expectativa de vida, o que eu estou fazendo? O que eu fiz até aqui? Qual que vai ser o meu legado? E a gente tem que se perguntar isso. Parece que, hoje eu entendo que a minha avó falava, nossa, parece que foi ontem, filho, que eu estava criando o teu pai, o teu tio, tal e tal. Né? E quando ela falava isso, eu já tinha filho, já tinha o Felipe.
Parece que foi assim, parece que foi ontem. Né? E eu fico olhando, apesar de eu ser, né, de eu ser jovem ainda, eu fico olhando, parece que faz tão pouco tempo que eu terminei meu ensino médio lá, tal. Acho que a gente vai ver que está começando a ficar mais velho quando a gente começa a contar que faz muitos anos de tal coisa, né? Nós já estamos morando no Paraná há 24 anos. Eu e meus pais. Mais da metade da minha vida eu vivi aqui. 24 anos. Fazem 21 anos que eu comecei a tocar violão. Fazem 18 anos que eu comecei a tocar bateria. Faz um tempo já. Então a gente começa a perceber. Opa, daqui a 17 anos eu estarei com 50 anos. E a gente tem que começar a parar e olhar para esse tipo de coisa. Para entender o que a gente está fazendo da nossa vida. Agora pensando na administração do tempo diário, ali, do rotineiro, né? No começo eu perguntei quem aqui queria que o dia tivesse mais de 24 horas, né? Muitos levantaram a mão, inclusive eu. O pessoal é tão criativo, é tão, né? Que o pessoal, eu não sei se lá no Bradesco é assim, ali trabalha lá, né? Mas o pessoal conseguiu fazer que existisse banco 30 horas. 30 horas, né? Exatamente. Aí é uma jogada de marketing ali, né? Que eles consideram as 6 horas de atendimento presencial, né? Das 10 às 4. E as 24 horas que ficam disponíveis os canais digitais e por telefone, é isso, né? Então, 24 mais 6, 30. Os caras conseguiram fazer o atendimento do banco, entre aspas, durar mais de 24 horas. São gênios. São gênios, né? Mas brincadeiras à parte, será que se o dia tivesse 30 horas, a gente ia conseguir administrar melhor? Então o problema não está na duração do dia. O problema é mais interno, né? Será que com 36 horas, um dia com 36 horas, a gente então... 30 não, 36, né? Um pouquinho maior. A gente daria conta das nossas demandas? Não. Não daria. Não daria. Abre lá comigo, por favor, em Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios. Eu falei que eu ia apenas enumerar alguns textos somente, a palavra tem mais, mas o nosso tempo aqui permite apenas alguns deles. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículos 15 e 16. Paulo vai escrever o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, né? E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então ele fala aqui para nós não vivermos como tolos, não darmos valor às coisas que os tolos dão, basicamente isso. Mas para nós vivermos como sábios. E Salmo nós lemos, né? Para que nós alcancemos coração sábio. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos, para administrar o nosso tempo aqui, o tempo que o Senhor nos deu aqui. Talvez eu e você não estejamos fazendo isso hoje. E para mim é uma luta, assim, organizar a rotina. Quando eu estava no trabalho lá na empresa, das 9 às 6 eu estava lá. E aí eu tinha que desempenhar minha atividade lá e as outras coisas fora, aí eu, né? O tempo que restava aí eu tinha que dar conta. Às vezes você ter o tempo mais sob o teu controle, mais aberto, como é no caso da rotina pastoral, é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, porque você vê aquele tempo, puxa, agora eu vou dar conta de tudo e tal, e aí acontece que as coisas vêm e te engolem, tentam te engolir. Quem trabalha por conta, acho que sabe um pouquinho do que eu estou falando. Então a gente está lendo aqui que vejam como vocês andem, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não gastem o tempo de vocês, não invistam o tempo de vocês como tolos, em coisas que são tolice, mas em coisas que valem a pena.
E o problema, então, não é a quantidade de horas que tem no dia. Não é esse o problema. Não é a quantidade de tempo, e sim como a gente administra. E essa que é a questão. E esse versículo fala aqui pra gente que nós precisamos cuidar do tempo. Cuidar do tempo. Vejam como vocês andam. Cuidem do tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. A exposição ao mal, a exposição ao pecado, pode nos fazer desperdiçar o tempo que o Senhor nos concede. Já parou para pensar nisso? A exposição ao mal, ao pecado, pode fazer com que a gente perca de fato o tempo, esse presente que Deus nos deu. A gente pode estar investindo tempo em coisa que não leva a nada, em tolice. E a gente precisa então de fato glorificar a Deus com a administração do nosso tempo. E como tem sido isso na nossa vida, na minha vida e na tua vida? E é preciso lembrar aqui, irmãos, que há tempo para todas as coisas, né? E o tempo de descanso, não só de trabalho, o trabalho é muito importante, né? O trabalhador é digno do seu salário, né? Aquele que não trabalha, que também não coma, a palavra fala, né? Mas o tempo de descanso também ele é necessário. Ele é tão importante quanto, ou até mais. Porque ele pode nos ajudar a melhorar o desempenho quando nós estivermos no trabalho. Às vezes no dia adequado, no dia propício, normalmente o nosso dia é o domingo, né? Ou o dia de folga, enfim, né? Mas ficar fazendo nada naquele período não é um desperdício de tempo. A gente tem a tendência de achar que ficar parado ali sem fazer nada no tempo que deve ser para isso é um desperdício. Ah, não, peraí, eu tenho que produzir. Não, peraí. É um investimento. É um investimento. Assim como o tempo de lazer é um investimento. Não é perda de tempo. Na criação, a palavra fala que o Senhor, Ele criou todas as coisas do primeiro ao sexto dia, e no sétimo dia Ele descansou. Não porque Ele precisasse descansar, mas para nos ensinar que o descanso é necessário. Nós precisamos do descanso para retomar as nossas atividades no próximo período de trabalho. Eu estava lendo sobre isso, preparando essa mensagem, e eu estava lendo sobre o Cristiano Ronaldo, né, o jogador de futebol, que ele é um cara muito disciplinado na questão da saúde, né, em questão, um cara que como muitos outros jogadores tem uma vida ali, né, ele não, até o que se é divulgado, né, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz essas coisas assim, ele preza pela saúde, e ele preza pelo tempo de descanso, pelo tempo de repouso, para que ele possa se recuperar do período que ele teve o esforço no jogo e como é que fala? Eu esqueci a palavra agora, mas é melhorar o desempenho dele no próximo período de jogo. E a gente tem que ser dessa mesma maneira. O tempo de descanso, o tempo de lazer, o tempo com a família é importante, tanto quanto do trabalho. O tempo para as questões espirituais, de oração, de leitura, em casa, né? De participação nos cultos. Isso é muito importante, irmãos. Isso é importante. Às vezes a gente se apega com esse negócio que falamos no começo ali da correria. Poxa, mas tá uma correria, rapaz do céu. Vou chegar atrasado hoje no culto, não vai dar. Poxa, acho que eu não vou hoje. Aí na semana seguinte a mesma coisa. Ou então em casa hoje está uma correria, eu tenho que levar o meu filho não sei aonde, tenho que fazer isso, aquilo, outro. Não vou, amanhã, mais tarde eu oro. Mais tarde eu leio. Não lê. Não ora. E aí vai passando. E aí que gestão é essa que a gente está fazendo do tempo? Que eu e você estamos fazendo do tempo que Deus nos deu. Veja lá que a gente pensando em dar valor, dar prioridade para as coisas que realmente precisam de prioridade, veja lá em Marcos, por favor, Marcos capítulo 6, versículos 30 ao 32.
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 32. Pode manter aí onde você abrir a sua Bíblia, nesse texto, mas só para dar para explicar antes, no capítulo 6 de Marcos, no comecinho, Jesus comissiona os discípulos para que vão de 2 em 2 e preguem nas aldeias em redor, nas cidades ali circunvizinhas, para que levem a mensagem do Evangelho. Isso do versículo 1 ao versículo 6. E no versículo 30 é o retorno deles, dessa trajetória que eles fizeram. E essa história nos fala, esse trecho ali nos fala o seguinte: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Eles retornaram então dessa viagem, dessa viagem missionária deles, né, que Jesus os comissionou. E eles foram contando: Senhor Jesus, os demônios foram expulsos, né, houve libertação e houve curas e tal e tal e tal. E aí o Senhor Jesus, ele pega e fala: venham então descansar, venham ter um tempo para vocês se recuperarem, para vocês descansarem, porque a palavra fala, verso 31, que eles não tinham tempo nem para comer. Não tinham tempo nem para comer, vamos pensar aqui, que dirá para tomar banho de repente. Esses últimos dias eu confesso que eu tenho sido um pouco relapso nesse sentido, porque às vezes, de alimentação mesmo, às vezes a correria, né? A correria toma conta da gente. E às vezes até almoça rapidinho lá, às vezes almoça mais tarde, às vezes come uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas não pode, não posso. Estou falando isso para vocês entenderem que o pastor também, ele passa essas dificuldades das quais ele está falando. Não pode, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Quando eu como, quando eu me alimento bem, cuido do meu corpo, eu glorifico a Deus por isso. Eu não posso deixar de comer, eu não posso deixar de descansar, porque com isso eu glorifico a Deus. Todos nós fazemos isso, glorificamos a Deus com essas coisas. E às vezes, em meio à correria, a gente não preza, não dá devida importância para isso. E eu já quero partir para o encerramento da minha fala aqui, retomando alguns dos questionamentos anteriores, né? Porque nós lemos Salmo 90, né? Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Em Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E antes nós lemos versículo 10, que o tempo da vida do homem é X, né? Alguns chegam a um pouquinho mais. Mas o fato é que a gente não sabe quanto tempo nós temos. Como eu já comentei aqui, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda. E uma vez que a gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda, o que a gente está fazendo hoje com esse tempo que, digamos, nos resta? Coisas que valem a pena? Ou a gente está igual aquele correndo atrás do vento, né? Correr atrás, uma coisa que, de repente, vamos pensar um pedaço de papel, uma folha, né? Que o vento vai levando. É fácil pegar? Às vezes não consegue, muitas vezes não consegue. Às vezes a gente está assim, com o nosso tempo, investindo em coisa que não leva a nada. Eu e você. Então a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem, e a gente tem que dar a devida importância para isso. E pensando nisso, diante dessa realidade do quão pequenos nós somos, a palavra então ela nos diz isso hoje, ela nos incentiva a observar a nossa vida, a olhar para nós, a olhar para como está a nossa realidade, de tal maneira a gente
gastar o tempo, gastar não desperdiçar, mas investir, gastar tempo naquilo que glorifica a Deus. Né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Porque afinal de contas, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, inclusive o nosso tempo. Amém? Amém. Eu te convido a orar junto comigo. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque ainda que um tempo breve, Senhor, mas o Senhor preparou este tempo para nós cultuarmos ao Senhor e para nós sermos ministrados pela Tua Palavra. Não por mim, eu de mim mesmo não tenho nada, mas é a Tua Palavra que está aqui diante de nós. E nós cremos que ela, pela ação do Teu Santo Espírito, ela nos ensina hoje a administrar melhor o nosso tempo. Ela nos chama hoje a administrar melhor o nosso tempo. Porque muitos de nós aqui, eu e os meus irmãos, nós às vezes ainda não sabemos. Mas que o Senhor nos ajude a buscar, aprender essa palavra, praticar essa palavra, de contarmos os nossos dias, para alcançarmos um coração sábio, para nós investirmos tempo naquilo que é realmente importante. Nós falamos aqui há poucos dias sobre Marta e Maria, no sentido de que há coisas que são prioridade, mas também há as coisas importantes. Mas nós não podemos deixar as prioridades por conta das coisas que são só importantes. Que o Senhor nos ajude a equilibrar isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude a glorificar o Senhor com a gestão do nosso tempo. Seja o tempo com a família, seja o tempo de descanso, o tempo de trabalho, o tempo diante do Senhor, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos ensine, Senhor, a passar tempo contigo, a passar tempo em família. Porque com isso, Senhor, nós cremos que nós glorificamos ao Senhor, a passar um tempo de descanso adequado, horas de sono, dias de folga. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a usufruir, Senhor, a viver cada uma dessas épocas, desses tempos. Porque afinal de contas, quem nos dá esse tempo de vida, quem nos dá esse tempo para fazer todas as coisas é o Senhor. Isso vem das Tuas mãos, isso é um presente. Não nos deixe jogar fora esse presente, Senhor. Não nos deixe desperdiçar esse presente, Senhor, com coisas que não valem a pena, com mágoas, com picuinhas, em nome de Jesus. Mas que o Senhor nos ensine, como nós lemos nesta palavra de Salmo 90:12, que o Senhor nos ensine a contarmos os nossos dias, a avaliarmos os nossos dias, de maneira a encontrarmos no Senhor a sabedoria para vivermos, para administrarmos esse tempo. É para a Tua glória que nós oramos e que nós pedimos isso, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.